Beleza, então, dando continuidade aí na UC, na onde nós estamos aqui, UC 5.6, é isso? Hoje é dia 19, UC 5.6. Perfeito, então vamos lá compartilhar o material. Nós estamos falando de investigação de acidentes e tal. E para a gente investigar acidente, utilizar aquelas ferramentas, né, que nós falamos exaustivamente, e até mesmo eu passei uma atividade para vocês lerem a ISO 31000, até para vocês se familiarizarem mais com o contexto aí dos termos e tal. Vocês leram a ISO 31000? Eu li, professor. Então, perfeito. Isso aí vai enriquecer o conhecimento de vocês, beleza? E aí, ela fala em gerenciamento, então é super importante vocês terem esse conhecimento, porque a partir do ano que vem, a gente vai ter o GRO, o PGR, né? Então, tanto vocês vão cansar de ouvir falar em gerenciamento, em fazer inventário de riscos e tal, para a gente poder saber todos os problemas que a gente tem, tá? Então, peguei esse material aqui que vai de encontro com o que a gente vai falar hoje, que fala sobre gerenciamento de risco. Primeiro, acho que nós mostramos tanto dentro da OSA 18.000, da 45, da 31, ele tem uma característica que ele fala controle de risco, gerenciamento de risco e análise de risco. Então, vamos entender um pouco disso. O controle do risco, ele implica o quê? Verificar, fiscalizar, conferir, inspecionar, dominar as situações de risco. Tais atividades têm custo baixo, pois requer pouco investimento em pessoas e equipamentos. Então, com controle de risco, até mesmo se for uma CIPA muito bem treinada, ela consegue fazer isso. Já no gerenciamento de risco, já tem um objetivo final, reduzir os riscos por meio de prevenção, que seria uma redução tanto da frequência de ocorrência, né, como também exposição. E da proteção contra os riscos residentes, que seria a redução de consequência. Aí já vai ter um custo, porque quando a gente fala em redução, né, quando a gente fala no problema, a gente tem que investir, ou colocar equipamento de segurança, ou colocar proteções nas máquinas e por aí vai. A análise de risco, ela já consiste na análise integrada de riscos inerentes a um determinado produto, sistema, operação, funcionamento, atividade no contexto apropriado. Então, nessa análise, a gente vai fazer o quê? Usar equipamentos. Então, a gente vai ter custo, né? Então, tanto no gerenciamento de custo como análise, a gente acaba tendo um custo. Na análise de risco, ela é integrada dos riscos inerentes de um determinado produto, sistema, operação, funcionamento, atividade, no contexto apropriado, tá? Falando de riscos de acidentes. Antes de iniciar a análise de risco, é preciso identificar o perigo existente no local a ser analisado. E o que é feito a partir das diversas técnicas descritas, como, né, nós vimos algumas, mas existem várias outras técnicas, né? Então, técnica de identificação de perigo, técnicas de incidentes críticos, uma técnica também estrangeira, White Eye, e análise preliminar de perigo. Então, nós temos outras ferramentas, vocês vão conhecer outras ferramentas também, e a cada dia surgem novas ferramentas também. A metodologia da OSA, de análise e avaliação de risco, ela consiste o quê? Que essa metodologia já foi utilizada inúmeras vezes por diversos especialistas no mundo todo. Lembrando que a OSA 18.000, ela foi passada para ISO 45.000, tá bom? Então, acho que eu já contei a história para vocês, as empresas, né, pediram para a ISO fazer uma norma de segurança, tá? Então, ela falou que não, porque já tinha a BS 8.800, né, e antes a BS 5.750, então já tinha, e a BS, né, a norma britânica 8.800, ela também é certificada, então é uma norma bacana, então não precisaria fazer outra, né? Ela não tinha interesse. Aí o pessoal falou, mas peraí, caramba, a gente quer uma ISO de segurança, não, então o que eles fizeram? As certificadoras, elas se juntaram e criaram uma norma OSAS, né? Então, com o princípio de ver segurança do trabalho. Só que eles usaram os mesmos fundamentos da ISO e tal, eles usaram os mesmos, mesmo estilo, requisitos e tal, utilizaram a mesma cara da ISO. E assim foi, tá?
foi. E aí, acho que a ISO se sentiu um pouco pressionada e falou, tá bom, então como vocês já fizeram um negócio quase com a nossa cara, pô, então a gente vai fazer. Aí pegou a 18, né, deu mais uma incrementada e tal, e aí passou para a ISO 45. Tá bom? E aí, quem é certificado pela OSAS 18, ele vai até o ano que vem, né? Então, quem foi certificado o ano passado, são 3 anos, o ano passado, esse ano e o ano que vem. Então, fim, daí já passa para 45. Faz uma adaptaçãozinha só e já era, tá bom? Então, essa metodologia foi utilizada inúmeras vezes por diversos especialistas no mundo todo, de acordo com a OSAS, tá? Então, de 1996, que faz parte do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que consiste, primeiro passo, em identificar os perigos, quantificar eles, né, os riscos, estabelecimento de risco aceitável e definição de estratégia para o gerenciamento de risco. Então, primeiro, quer identificar todos os problemas que se tem, a partir daí quantificar eles, né? Então, como que a gente vai quantificar? Os que são quantificáveis, a gente quantifica, os outros não, mas a gente tem que dar um valor para ele, para saber se é perigoso ou não, porque tem muitos riscos que eles não são quantitativos, mas eles são qualitativos, e aí então a gente tem que usar outras ferramentas para saber se ele é aceitável ou não, se é muito alto, e por aí vai. Então a gente consegue fazer um quantitativo, que é pela gravidade dele, tá? E o terceiro passo, que é o estabelecimento do risco aceitável. Olha, o que para a gente vai ser aceitável? Olha, aceitável até aqui, daqui para lá não é aceitável. Assim como os outros riscos que são quantificados, a gente tem um ponto que é abaixo do limite de tolerância, né, antes do período de ação, então ela é aceitável. Passou dali entre o aceitável e aí já começa uma ação, mas ele está ainda abaixo do limite de tolerância, e depois entra até o limite, depois passou do limite já não é mais tolerável, né? E o quarto passo, que são a definição da estratégia para o gerenciamento de risco. Tá? Então, a técnica de análise de risco, nós temos aí as séries de riscos, né, SR, proporcionam uma análise qualitativa dos riscos com o objetivo do quê? De fornecer elementos, né, que possibilitam essas ações preventivas e também corretivas. Para quê? Para inibir essas consequências de fatos negativos e também a sua repetição, não é só inibir. A gente tem que evitar que situações semelhantes se repitam, ocorram novamente, tá? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai entrar na empresa, que você começa a estudar os acidentes antigos, às vezes você começa até, né, pode ter casos que eles se repetem, pô, mas caramba, aconteceu acidentes semelhantes, né, no mesmo setor e tal, isso é super preocupante, tá? Que aí a gente faz essa relação de causa e efeito. Então, nós temos as causas, que são os riscos iniciais, a área de operação, que são riscos contribuintes de risco principal, e a consequência, né, que ele pode chegar até um evento catastrófico, tá? Então, imagine só, tem a causa, vou lá saber as causas do acidente, que nós já vimos, né, os fatores que levam ao acidente, então, qual a causa, qual que é o risco principal e o que pode acontecer, né? Os problemas que podem acontecer até eventos catastróficos, que seriam acidentes super graves. A análise preliminar de risco, ela também é uma análise eficiente, também é de baixo custo. Considera os perigos existentes e os riscos da atividade de acordo com elementos definidos na elaboração do projeto. Aí já é uma análise preliminar do risco. Então, como que a gente faz essa análise preliminar do risco? É no papel. O camarada ele vai falar o que ele vai fazer e a gente vai analisar preliminarmente os problemas. Então tá no papel, o que você vai fazer, meu filho? Eu vou pintar esse lugar. Olha, mas como que você vai pintar? Eu vou pintar com escada e tal. A partir destas considerações, a gente consegue observar, né, pela experiência de cada profissional, os problemas que tem. Então, a gente chama de análise preliminar do risco. Já a análise de modos de falha e dos seus efeitos, essa ferramenta já procura evitar que ocorram falhas no projeto do produto ou do processo produtivo por meio de uma análise das falhas potenciais e das propostas das ações de melhoria. Então, analisar o quê? Modo de falha e seus efeitos. Então, se der um problema aqui, o que pode acontecer? Isso nós vimos na aula passada, tá? Só dando mais uma pincelada. Qual o problema aqui? Qual o efeito disso?
tá? Então, lembra que nós até vimos lá uma caixa d'água, então se a boia estourar, pode acontecer isso, tá? Então, é o efeito daquela falha. Então, se romper isso, se o cara cair de uma escada, se a escada tiver numa angulação diferente, pode escorregar. E aí, qual é o efeito disso? O camarada pode cair, tá? Então, a partir daí, a gente já começa a tomar medidas de correção. Olha, então você tem que ter uma escada com sapato, um ângulo de X graus, que a gente acaba vendo a altura, né, a distância é 1/3 da altura do camarada, que é onde a gente vai fazer o espaço da escada. Olha, você vai ter que estar amarrado, vai ter que estar assim, asseado, tal, a gente já vê essas questões, porque a gente já presume os efeitos. Já no estudo de riscos operacionais, a metodologia que examina instalações e processos complexos, com vistas a encontrar os procedimentos e operações que constituam um risco real ou potencial. Então, já é um estudo do risco operacional. Qual é o problema da operação? Tá? Então, a gente também faz parte disso, nós chegamos no trabalho, às vezes vamos fazer uma operação de determinada coisa e a gente se envolve para saber se tem algum problema que vai provocar um acidente grave que pode trazer transtornos, às vezes, irreparáveis para o funcionário. Tá? Então, é um risco da operação, mas quem está operando é um funcionário e pode trazer um transtorno para ele. Análise de árvore de falha, né, já é o seu foco, é a análise de riscos previamente observados, e não a sua identificação. E possui cunho qualitativo e quantitativo. Então, nós temos um exemplo, né, é o superaquecimento do motor. Então, nós temos aí falha primária do motor ou uma corrente excessiva no motor. Se for uma corrente excessiva no motor, pode ser uma corrente excessiva no circuito ou um fusível, né, tem uma falha e tal. Se for corrente excessiva do circuito, pode ter uma falha elétrica, que seria um curto-circuito, ou falha na fonte. E se for fusível que der a falha primária no fusível, tá? Então, observe que isso é uma árvore, né? Então, essa árvore aí, essa análise de árvore, a gente vem esmiuçando as informações, né? Então, o que pode acontecer? Isso, olha, pode acontecer isso ou isso. Tá, mas isso, olha, esse pode acontecer isso ou isso. E aí vai esmiuçando a ponto que você começa a fazer o quê? Sabe? Entendendo profundamente os problemas, você aprofundando melhor nos problemas. Outras técnicas utilizadas na análise e também avaliação de risco, nós temos a análise de revisão de critérios, análise de missão, diagrama de análise de fluxo, mapeamento, análise de ambiente, análise de componentes críticos, análise de procedimentos, análise de contingência, Managing Overseas and Risk Theory, que seria também avaliar esses riscos, né? Então, ou seja, nós temos aí uma série de ferramentas, né, ou técnicas para poder avaliar. Então, a 31 ela já te dá um embasamento, mas se você pegar livros aí, você vai ver um monte de ferramentas para poder fazer uma análise e uma avaliação de risco. Cabe você ver uma que você se identifica melhor. Olha, às vezes a empresa ela começou a fazer de uma forma e você acha legal, então vai naquela mesma, ou pode estudar uma outra, que talvez no seu entendimento seja ela mais fácil, tá? O importante, gente, dessas ferramentas é o quê? Facilitar na identificação dos problemas, tá bom? Então, se eu tenho uma ferramenta que ela consegue me mostrar, a identificar esses problemas, é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, eu tenho ferramenta para isso é importante, tá bom? Eu tenho aqui o Programa de Gerenciamento de Risco, PGR. O principal objetivo é prevenir a ocorrência de acidentes ambientais que possam colocar em risco a integridade física dos trabalhadores, a segurança da população e o meio ambiente. Deve conter em seu escopo, primeiro, né, quando a gente fala no PGR, informações de segurança do processo, a revisão de riscos do processo, gerenciamento de modificações, manutenção e garantias também da integridade dos sistemas críticos, procedimentos operacionais, capacitação dos recursos humanos, né, dos homens, investigação de acidentes, plano de agências, plano de ação de emergência e auditorias. Então, observe que no meu PGR, né, que ele tem a finalidade de salvaguardar a integridade física do trabalhador,
Eu tenho que conhecer meu processo. Eu acho que eu já comentei com vocês que é importante quando vocês entrarem numa empresa, vocês conhecerem máquina por máquina, chegar máquina por máquina, chamar o operador, o que essa máquina faz? Essa máquina faz tal coisa. Quais os pontos que você entende que são mais vulneráveis dessa máquina? Esse e esse. Você conhece algum acidente que aconteceu nessa máquina? Conheço. Como que foi? Eu conheci, já ouvi isso. E você vai fazendo essas anotações. O que está te capacitando aí? Você conhecer a máquina com quem conhece. Não é de orelhada de você deduzir os problemas que a máquina tem. Não, você está conversando com um especialista, que é o cara que opera a máquina. A partir daí que você começa a conversar com o cara que opera a máquina, e aí, mas você não acha melhor isso? Aí você entra, tá, com os seus conhecimentos de segurança do trabalho, embute ou acrescenta a segurança do trabalho naquela máquina. Mas se colocar uma coisa, ficaria melhor, então, ficaria melhor, ficaria melhor. Se colocasse um sensor ali, ficaria melhor. Ou seja, você entra após você ter todas as informações possíveis e imaginadas daquela máquina. Para fazer uma inspeção dessa, a gente demora horas, às vezes dias, semanas, entendeu? Às vezes tem máquinas muito complexas que a gente precisa de bastante tempo, conversar com mais de um operador. Às vezes o operador não consegue transmitir a informação para você, a gente fica meio perdido, porque não entende o que o cara está falando. Então, precisa conversar com outro operador, conversar com o chefe da seção, conversar com o gerente de produção, enfim. Você vai conversando com pessoas e você vai se capacitando de conhecimento daquela máquina, tá? Isso é muito importante, beleza? Os riscos operacionais e também do ambiente. Primeiro, os riscos operacionais são aqueles que existem e convivem, né, com a atividade da produção e distribuição de produtos e serviços da empresa. É importante nós entendermos o risco operacional. Tá? Às vezes você não percebe, né? Pode ser que tenha alguns problemas nesse movimento de carga ou nessa manipulação de produtos e tal. Então é importante a gente conhecer muito bem o fluxo do processo, né? O fluxograma aí da produção, isso é super importante. Os riscos ambientais, que são riscos existentes pela própria presença do agente no ambiente de trabalho, que eles podem o quê, né? Que são totalmente capazes aí de afetar o trabalhador, provocando acidentes, doenças profissionais e tal. Então, esses riscos ambientais nós já conhecemos, que são os físicos, os químicos, os biológicos, os ergonômicos de acidente. Nós já conhecemos profundamente eles e sabemos cada um deles. Então, fica muito mais fácil a gente identificar quais são. E o passivo ambiental? O passivo ambiental já é um conjunto de todos esses custos gerados pela obrigação ou pelas obrigações que a empresa tem com a natureza e com a sociedade causado por sua atividade produtiva. Então, quando a gente fala assim, passivo ambiental, são os problemas que poderão serem causados para o futuro. Então, a empresa, ela acaba jogando produto fora, né, jogando no lixo, descartando de qualquer forma, é sabido que isso aí para o futuro vai trazer transtornos irreparáveis, tá? Então, você está criando um passivo, né, ambiental. Então, você denigre o ambiente, né, você corta a árvore, você contamina o solo. Tá, o que está gerando isso? Está gerando um passivo ambiental. Mas eu não vou pagar. Talvez você não paga, eu digo empresa, talvez a empresa não paga, mas alguém vai ter que pagar isso e às vezes somos nós, os nossos filhos ou os nossos netos, tá bom? Tá? Porque contamina o solo, essa contaminação desce para o lençol freático, o lençol freático ele vai para os rios e aí contamina os rios ou contamina quem por lá vive, e aí depois vai pescar um peixe ou vai vender um peixe que está totalmente contaminado e trazer problemas irreparáveis, tá? O mapa de risco ambiental, tá? O mapa de risco ambiental é uma representação gráfica de uma parte ou de um todo, né, do processo produtivo da empresa, em que se registram os riscos, os fatores e riscos a que os trabalhadores estão sujeitos, né, e o que são vinculados também, tanto direto como indireto, ao processo, à organização, às condições de trabalho. Essa metodologia de elaboração do mapa de risco, ela baseia em dois princípios, né, que é o grupo homogêneo e as não delegação. Então, quando é o grupo homogêneo, tá, que são grupos que executam a mesma atividade, essa estrutura é organizada para proporcionar ao trabalhador participação nas decisões sobre a realização do trabalho.
Nas não delegadas, é assumir a responsabilidade e não entregar aos patrões as decisões sobre suas condições de saúde e segurança do trabalho. Então, esse mapa de risco, que está inserida lá na NR5, que na verdade são obrigações da CIPA, só que para a CIPA fazer essa representação gráfica é com conhecimento da segurança do trabalho, porque nós que fazemos o PPRA, e o PPRA a gente passa, né, para a CIPA, e a partir da CIPA, então, que ela desenvolve um mapa de risco, que normalmente quem faz somos nós da segurança do trabalho. A gente só passa lá como CIPA, gestão X e tal, e eles assinam e fixam, tá? Mas normalmente a gente que faz isso. Então, o mapa de risco ambiental é onde você, por círculos, você identifica e você mostra para todo mundo os problemas que tem, tá? Antigamente o pessoal escondia essas informações, mas elas não podem ser escondidas, elas têm que ser muito claras. Nós temos que mostrar para todos os funcionários o problema que ele está exposto, tá bom? E também mostrar as medidas de correção e tal, para que ele não sofra acidentes e não tenha problema com a saúde. Na classificação dos riscos ocupacionais, nós temos aí, são 5 grupos, né, de cores diferenciadas, né, que nós temos aí, isso é importante você decorar, tá? É super importante, porque quando você identificar um mapa de risco, ou for fazer um mapa de risco, você tem que saber essas cores de cabeça. Então, nós temos o risco físico, que é o verde, o risco químico, que é o vermelho, o risco biológico, que é o marrom, o risco ergonômico, que é o amarelo, e o azul, que é o risco de acidente. E é nessa ordem: verde, vermelho, marrom, amarelo e azul, tá? Então, essa aqui é a sequência, quando a gente fala dos riscos, que são grupos, tá? Grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Lá no grupo 1, riscos físicos, que é o verde, nós temos ruído, vibrações, radiações ionizantes, também radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais, umidade, iluminação inadequada. No grupo 2, que são os riscos químicos vermelhos, nós temos poeira, fumos, neblinas, névoas, gases, vapores, substâncias, substâncias compostas, produto químico em geral. Já no grupo 3, que são os riscos biológicos, nós temos vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. No grupo 4, que são os riscos ergonômicos, nós temos esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigências de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmo excessivo, trabalho em turno noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade. Já no grupo 5, que são riscos de acidente, nós temos arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio e explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos. Então, observa, isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês, muito claro. Tá? Vocês têm que saber disso, esse quadro aqui, como você sabe o seu nome, a sua idade e o seu endereço. Você tem que saber na ponta da língua, tá? Pode demorar, mas você tem que saber isso na ponta da língua, isso é super importante. Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou a perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalhador, tá? Então, esse é um acidente do trabalho. A CAT, que é aquela comunicação de acidente de trabalho, que é um documento que a gente comunica à Previdência Social, que a empresa, né, sobre um acidente do trabalho. Então, a gente informa a Previdência Social que houve um acidente na empresa, informa, né, todos os detalhes para ela, nesse formulário que a CAT hoje é eletrônico. A investigação de acidente do trabalho, que é aí onde a gente entra super pesado, que é a investigação parte do pressuposto de que o acidente é sempre um acontecimento que decorre de uma série de fatores existentes em processo, matéria, ambiente e também comportamento humano. Então, a gente não vai procurar culpado, nós vamos procurar o quê? Causas ou fatores que levaram a esse evento. Então,
para a metodologia de uma boa investigação ou uma análise de acidentes de trabalho, o primeiro passo é coletar dados sobre os acidentes e também buscar informações sobre os procedimentos de segurança do trabalho adotados pela empresa. É muito importante porque você vai casar um com o outro. Então, vou coletar o dado de acidente, mas vou saber se tinha escrito algum procedimento, se tinha alguma informação, algum treinamento, alguma coisa que capacitasse esse funcionário nessa atividade. Segundo passo é definir o acidente de forma clara e concisa, relatando com base no levantamento de dados e informações coletadas. Já o terceiro passo, identificar as causas imediatas do acidente, né? Então, o que aconteceu propriamente dito. O quarto passo é identificar as causas básicas das falhas da gestão. Então, observem que cada passo a gente começa a se crescer, a gente começa a crescer dentro do problema, a gente começa a adquirir conhecimento sobre o acidente, tá? Então, a gente começa, desde começar a colher dados, saber se tinha informações de treinamentos, para saber se o cara não estava totalmente ali despreparado, ver o acidente mesmo, descrever ele de uma forma clara, né, para que o meu chefe ou o chefe saiba o que aconteceu, ou a empresa, ver essas causas imediatas do acidente, quais foram os fatores, as causas imediatas que levou ao acidente, identificar a causa básica e também das falhas da gestão, né, se houve problema que a gente chama de condição insegura, se nós não falhamos, nós, que eu digo empresa. O quinto passo é definir as medidas de controle, a melhor forma de definir um plano de controle é após obter o resultado de uma investigação, é empregar uma ferramenta de qualidade conhecida como 5W2H, que eu vou mostrar em seguida. Tá? Então, existem outras ferramentas, mas tem essa ferramenta que também é importante. O sexto passo é percorrer o caminho inverso do acidente até identificar as causas básicas imediatas que levaram à sua ocorrência. Então, observa, eu tenho que correr atrás de todas as informações possíveis e imaginário, tá? Eu tenho que conhecer muito bem o cenário, para quê? Para não deixar nada escapar. Eu tenho que, no momento, tirar algumas informações, tem informações que eu vou tirar depois, né? Mas, principalmente enquanto a coisa está fresca, né, na cabeça das pessoas, está muito mais fácil eu chegar lá e gravar, até mesmo puxo no meu celular a gravação e começo a conversar com as pessoas, como se estivesse entrevistando as pessoas, olha, você viu isso, como que foi, tal, né? É muito mais rápido do que você começar a escrever. Então, o camarada falando, você meter um gravador, o camarada fala, depois você vai ouvir devagarzinho todas as informações, então, aí você vai fazer relatório e tal. Esse 5W2H, ele é o seguinte, né? Ele tem aí 5 Ws, né? What, why, where, when, you, e how much. Aí eu tenho aqui os 5 W e os 2 H. Primeiro W, o que será feito? Tá? Estabelecer as etapas a serem desenvolvidas. Por que será feito? Definir a objetividade, o motivo do desenvolvimento do plano de ação. Onde será feito? Quer definir em que local da empresa o plano de ação será aplicado. Quando será feito? Definir a época, o período e o tempo de execução do plano em ação. Recomenda-se estabelecer prazo para realizar essa etapa. Por quem será feito? A pessoa será responsável pela montagem do equipamento de trabalho, implementação das ações planejadas. E aí vem os dois Hs, que seria como será feito, método que será adotado na execução das atividades, né, da etapa estabelecida, e quanto custará, planejamento de custo. Então, imagine só, vai fazer alguma atividade, então, o que vai ser feito? Olha, nós vamos pintar uma fachada, nós vamos lavar uma fachada, tá? Nós vamos lavar essa fachada, tá? Por quem será feito? Vai ser feito pelas pessoas tal, né? E aí a gente começa a viajar. Então, eles são habilitados, são capacitados, tal. Onde será feito? Olha, vai ser aqui, tal. Quando será feito? A data, sim, o horário. Então, eu também tenho que me preocupar se vai ser num dia normal, se não vai, porque se é um dia normal na fábrica, né, com certeza tem outras pessoas envolvidas, outras pessoas que também estariam expostas a esse acidente, né, ou
possível situação crítica. Por quem será feito? Como será feito? Olha, então vai ser desse jeito, desse. A partir daí a gente consegue claramente identificar os problemas, entendeu? Então, como será feito? Tá? Então, como vai ser feito? Então, lembra que nós vimos numa série de metodologias, quando eu coloco como vai ser feito, automaticamente eu já consigo enxergar os problemas deles e as consequências, tá? E o custo disso? Então, essa técnica de análise sistemática de causas, né? Então, técnicas de análise sistemática de causa. Já é uma técnica que simula o possível caminho que levou à ocorrência do evento, né, investigado. A aplicação da técnica da análise sistemática da causa, né, tem início após a ocorrência do evento. Então, a técnica de análise, então, vamos fazer uma análise sistemática de causa. Quais foram as causas que levaram a esse acidente? Quais foram os fatores que levaram a esse acidente? Todas essas ferramentas, às vezes, umas ferramentas até um pouco mais complexas, tal, até de entendimento, às vezes eu estou falando aqui, você fala, pô, mas é muita informação, tá? Se você parar assim friamente para ver, você vai ver que elas vão, todas, parece que elas se direcionam para o diagrama de Chikawa, tá? Que seria aquela espinha de peixe, tá? Então, me parece que essas técnicas e tal, elas vêm de lá, aliás, vêm de lá não, elas saíram de lá porque ela é mais antiga, o diagrama de Chikawa. E aí eles começam, olha, mas eu quero fazer uma análise sistemática dessa causa, quero fazer, e aí os camaradas começam a inventar passos, tal, que vai resultar na mesma coisa do diagrama. O diagrama vem lá, né, o que é o evento, né, na ponta, né, então, qual que é a causa, né, o que causou o acidente, então aqui é o acidente, quais foram os fatores que levaram a ele, se é o fator ambiental, se é o fator da mão de obra, se é o fator de equipamentos, procedimentos e por aí vai, tá? Então, tudo isso nos dá a entender que é semelhante àquele diagrama de Chikawa. Então, o evento pode ser novo ou repetido, mas pode possuir causas diretas, imediatas e diferentes, tá? Causas diretas imediatas que levaram à ocorrência do evento e são consideradas consequências de atos abaixo do padrão ou de condições abaixo do padrão, ou ambas. Então, a gente tem um padrão, né, por isso, principalmente empresas que têm certificações, né, ISO 9000, 14000, OSAS e por aí vai, elas têm um procedimentos e esse procedimento tem que ser no mínimo aquilo. Então, se o camarada ele estiver abaixo dessas condições, a gente tem que estar muito atento. Por isso que a gente tem que dar todas as condições para o funcionário, para nunca estar abaixo, sempre acima. Atos e condições abaixo do padrão, então são produzidos pelas suas causas básicas, ou seja, elas estão na raiz do evento investigado, ou seja, abaixo do padrão. Bom, mas por que abaixo do padrão? Faltou treinamento, faltou equipamento de segurança, sabe, preguiça do camarada ir lá buscar, ou preguiça do encarregado pegar no pé, por aí vai, tá? Causas básicas que possuem origem em fatores pessoais ou fatores laborais. Então, aquelas causas básicas aí que a gente já conhece. As necessidades de uma ação e controle. As constatações feitas por meio, né, desse levantamento, eles possibilitam a identificação da necessidade de uma ação, né, nos aspectos de gestão analisado. O status de cada aspecto ele pode ser obtido mediante as respostas positivas ou negativas das questões. Então, nós temos aí padrões de controle de risco para essa atividade, né? Você tem alguns padrões de risco, uns riscos já previamente calculados. Então, o cara vai trabalhar em altura, qual o risco calculado? O camarada só vai fazer uma pintura, o risco é queda. O risco é queda? O risco é queda. Então, a gente já sabe, né, o que pode acontecer. Então, eu já imagino que se o cara pode cair, eu tenho que ter a certeza absoluta que ele vai estar muito bem amarrado ou ancorado. Tem que estar lá em cima, mas não tem lugar para ele amarrar. Então, a gente tem que criar uma condição para isso, tá? Os padrões de controle existentes são adequados, então a gente tem que avaliar se o que tem é suficiente. Se não for suficiente, a gente tem que implantá-los, não tem jeito. Se os padrões de controle existentes estão em total conformidade com as normas, é lógico,
Eu não vou deixar um camarada se amarrar num parafuso qualquer, se eu não tiver certeza absoluta da capacidade que tem aquele aparelho, né, ou aquele parafuso fixado na parede, entendeu? Tal qual a capacidade, quanto que ele aguenta de peso, porque aguentar peso é uma coisa, então você segura, tá? Você soltou o peso é uma coisa, agora você dá um tranco é outra coisa, então são questões diferentes, a gente tem que analisar isso também, tá? Os símbolos utilizados nessa árvore de causa é assim, nós temos aí o quadrado, que é um fato permanente, rotineiro, habitual, esse pontilhado, que é um fato anormal, irregular, ocasional, eventual, não habitual, um círculo, que é a ligação verificada, que efetivamente contribui para a ocorrência do fator seguinte, do fato seguinte, um traço, que seria a ligação verificada, que aumenta a probabilidade da ocorrência, e setas, tanto para a direita como para a esquerda, que são sentidos a seguir. As principais doenças ocupacionais. Gente, então, a gente fala em análise, então, mas às vezes na sua própria análise você pode se deparar com a consequência da sua investigação, tá? Não é somente um acidente, mas pode acontecer uma doença ocupacional. Então, eu, de posse do conhecimento dos meus riscos, vai ficar muito mais fácil poder identificar uma doença ocupacional. Então, nós temos aí as doenças ocupacionais mais comuns, né, e a classificação do Ministério do Trabalho. Então, nós temos doenças respiratórias. Se é sabido que no ambiente ela tem poeira, tem névoa, ela tem problemas que ficam, né, no ar, a pessoa vai respirar, então, com certeza, ela vai ter problemas respiratórios. Lesões por esforço repetitivo, né? Então, a pessoa que faz movimentos contínuos, distúrbios osteomuscular relacionados ao trabalho, que é o DORT. Então, esse distúrbio, né, também o camarada fazer muita força, tal, exercício, um trabalho repetitivo, abaixa, levanta e se mexe para lá e para cá. Isso com certeza vai gerar um distúrbio. Perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, né? Então, o PAER, né? Então, o PAER, aí acontece quando essa perda é induzida, né, por esse ruído da empresa. Dermatoses ocupacionais, né? Principalmente quando mexe com produto químico sem proteção, distúrbios neurológicos, né? Às vezes até mesmo com produto químico, doenças relacionadas ao estresse também, né? Então, já é sabido que hoje o estresse ele provoca um monte de problemas. As ações preventivas para doenças ocupacionais, então nós temos melhoria nos processos de gestão dos programas de saúde e segurança do trabalho, diminuição dos prazos de realização de exames periódicos, acompanhamento do trabalhador em tratamento médico, realização de campanhas de vacinação, reeducação do trabalhador para a prevenção de doenças, utilização de mídias e também de recursos visuais, disponibilização de serviços odontológicos, promoção de melhorias ergonômicas, treinamento de gestores para serem orientadores de procedimentos seguros. Então, isso, algumas das ações, mas existem diversas ações aí para se evitar doenças ocupacionais, né? Então, tem muita empresa que você vai ver que o cara faz uma ginástica laboral, exames, conforme nós vimos aqui, para reduzir o tempo, né, fazer exame periódico e por aí vai. Então, isso é super importante. Os benefícios, né, garantidos pela Previdência Social, então é importante também, nós já vimos isso, mas é importante aqui no contexto a gente relembrar, que é o quê? O que é garantido pela Previdência Social. Então, é garantida a aposentadoria por invalidez, por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, né? Essa especial, ela está atrelada à insalubridade e periculosidade. Insalubridade e periculosidade não tem especial. Aposentadoria especial para pessoa com deficiência, auxílio-doença, salário família, salário maternidade, auxílio-acidente, as pensões, né, por morte, auxílio-reclusão e seguro-desemprego. São benefícios aí da Previdência. Então, são vários, né? Alguns direitos dos profissionais de segurança do trabalho, né? Então, aí é a nossa praia, que é possuir a carteira de trabalho assinada por ter direito aos benefícios de previdência social, ter jornada de trabalho estabelecida e hora extra remunerada, né?
receber o 13º salário igual à remuneração referente ao mês de dezembro, né? Então, são direitos aí que é previsto em lei. Gozar de férias remunerada por 30 dias corridos ao completar um ano com registro em carteira, receber seguro-desemprego quando for demitido sem justa causa, receber o vale-transporte para fazer a locomoção da sua casa até o local de trabalho, receber aviso prévio com 30 dias de antecedência em caso de demissão também sem justa causa, receber um adicional de 20% pelo trabalho noturno, gozar de licença maternidade durante os 120 dias remunerados após o parto, isso é específico para a mulher. Então, é importante saber os direitos, e é importante também, que acho que eu já falei para vocês, conhecerem a convenção da sua empresa, para saber os direitos que se tem, beleza? As dicas para desenvolver o marketing pessoal aí é do técnico de segurança, né? Uma coisa mais voltada para vocês aí, que a gente quando entra na empresa, às vezes a gente vê tanto desafio que às vezes até desanima. Mas não pode, né? A gente tem que saber que a nossa função é essa mesma, chegar chegando e resolver o problema. Então, sempre demonstre disposição para aprender com todas as pessoas e situações. Então, nunca fique de narizinho empinado e achando que você é o dono da situação. Não, cada dia a gente aprende mais. Eu, com a minha idade, com o tempo de experiência que eu tenho, eu aprendo todo dia, né? As pessoas acabam me ensinando e eu fico na boa, não sei mesmo, vou aprender e simples, assim como vocês têm muito para ensinar outras pessoas também têm muito a ensinar vocês. Realize seus trabalhos com qualidade acima da esperada. Gente, se a gente tivesse em sala, com certeza vocês teriam apresentado vários trabalhos para mim e eu sempre ia forçá-los a chegar à excelência. Então, o Hamilton é chato? Não é que a questão de é chato. Você tem que se superar, você tem que fazer sempre o melhor, tá? Então, se a gente não puxa a sua orelha aqui na escola, no serviço às vezes vai ficar difícil, entendeu? Você já tem que entrar com um padrão gigantesco na empresa, você tem que fazer o melhor. Professor, mas você não está dando aula, a nossa aula é virtual, tal, como que eu vou chegar numa empresa e fazer um trabalho para me alcançar a excelência? Qual a dica que você me dá? A dica é muito simples, você faz o trabalho, toda vez que você fizer um trabalho, tá? Fez um trabalho, por isso que o trabalho não é feito assim do dia para a noite, faz um trabalho, olha bem o trabalho e fala assim, eu poderia fazer melhor? Sempre você faz essa pergunta para você, termine seu trabalho e fala assim, eu poderia fazer melhor? Poderia, então vai e faça. Depois você terminar, olha, poderia fazer melhor? Mas está muito bom, mas eu poderia fazer melhor? Poderia, então melhore. Toda vez que você conseguir melhorar alguma coisa, isso já te dá uma motivação gigantesca em você sempre querer fazer as coisas perfeitas. E a nossa área de segurança do trabalho é isso. Por isso que em quase todas as empresas que nós estamos, nós somos auditores da ISO 9000, que é a gestão de qualidade, 14000, porque o aspecto de auditor é justamente isso. O auditor, ele é um cara que quer ver a perfeição, tá? Ele quer ver o correto. Nós não queremos ver coisas erradas. Então, isso é super importante. Quando você fizer um trabalho, o mais simples que seja, você leia e fala, poderia fazer melhor? Nunca escreva um texto e já enviar. Faça um texto, leia o texto novamente, principalmente se você estiver com raiva, tá? Leia o texto, guarde, não mande hoje, amanhã você lê de novo e vê se aquele texto está dentro do que você queria enviar, tá bom? Às vezes a gente, no ódio, na raiva do momento, a gente faz muita besteira, tá? Então tem que tomar cuidado. Seja criativo, use sua imaginação, improvise quando não houver recurso. A segurança do trabalho é isso, nós temos que ser muito criativos. Às vezes não tem como fazer um negócio e às vezes até tem, mas o funcionário ele vai falar que não tem para te testar, tá? E se você não tiver conhecimento, você vai abraçar a ideia dele, tá? Por isso que é importante a gente aprender bastante. Eu já cansei de fazer trabalho e o camarada falou que não dava. Eu falei assim, não, isso aqui não dá, pô. Tá louco? Você tá falando porque você não sabe? Eu falei, não, eu sei.
Não somente você, porque eu sou formado nisso, eu vou fazer para você. E fui e fiz, tá vendo? Só que eu daria vontade de te mandar embora agora, mas aí nem sempre a gente consegue mandar embora uma pessoa dessa natureza. Então faça o melhor. Que quando seu chefe te pedir para fazer uma coisa e ver que você fez com má vontade ou meia boca, com certeza ele vai arrumar outro. Não tenha sombra de dúvida. Ele vai falar, pô, eu não quero esse lixo aqui. Eu quero um cara bom. Tá? Então seja criativo, né? Use a sua imaginação, faça coisas boas, sabe? Sempre visando o que? A melhoria contínua. Faça parte da solução, não do problema. Não seja fuxiqueiro, malandro, preguiçoso, sem vergonha, sabe? Tudo, será que vai dar? Então não tive tempo. Ai, caramba, porra, meu, não interessa. Você tem que fazer esse negócio e pronto. Sabe, você não pode ser o problema, você tem que ser a solução. Não adianta você falar para mim, não deu para fazer. Pô, meu, se vira. Esse negócio tem que estar na minha mesa amanhã, às 7 horas da manhã. Como você vai fazer é problema seu. Você não vai dormir à noite, você não vai. Isso é. Você não pode fazer parte do problema. Solucione o problema, né? E será lembrado por todos. Agora, se você virar o problema, também vai ser lembrado por todos. Tá? A primeira chance de te dar um pé na bunda, com certeza você vai ter. Então, pensa nisso, galera. Sempre seja parte da solução. Chegue junto, participa, entendeu? Na linguagem aí do pessoal, use a camisa da empresa, vista a camisa da empresa, entendeu? Então, faça o seu melhor. Demonstre que alguém está olhando. Independente, vamos supor, ninguém está olhando, você está fazendo o seu melhor, ninguém está nem aí com a hora do Brasil. Tudo bem, mas o que está acontecendo? Você está se aperfeiçoando, a ponto de depois você arrumar um outro emprego e levar toda essa bagagem para outra empresa que talvez se valorize. Aumente o círculo de amizades e relacionamentos, mas amizades boas, né? Não vá arrumar amizades ruins que te levam para baixo. Você tem que ter um círculo de amizade bom. Então, você tem que ir nas feiras de segurança, você tem que fazer um network muito bom, manter contato com pessoas que estão no seu patamar para cima também, são importantes, pessoas que estão lá em cima e elas vão te observar e também vão te carregar para cima, tá? Não que você deva desprezar as pessoas de baixo, ao contrário, né? As pessoas de baixo também vão querer ter amizade com você, porque na medida do possível você também vai poder subir essas pessoas, né? Mas é importante você ter uma gama de relacionamento muito bom, tá? Pessoas que eles querem coisas boas e estão pleiteando as coisas boas. Mantenha a sua integridade ética, faça sempre a coisa na ética. Às vezes R$100 para você numa... Tá, você vai comprar EPI lá, então você que é responsável, o cara fala, se você comprar de mim, eu te dou 10%. Aí você, porra, meu, mas 10% disso aqui dá R$1.000, caramba, vou começar a comprar com esse cara para me pegar R$1.000. R$1.000 não é o nosso caráter. O caráter, ele é muito mais do que R$1.000. Então, R$1.000, o que vem fácil, vai fácil. Então, nunca se vai ser subornado por uma coisa besta, um valor assim totalmente irrisório, entendeu? A sua dignidade vai valer muito mais do que isso. Então, cuidado, tá? Muitas pessoas acabam perdendo emprego aí por falta de ética, por falta de integridade, tá? A honestidade, ela é imprescindível, tá? Você pode não ter nada na sua vida falando em riqueza, mas você tem que dormir com a sua cabeça tranquila, isso é super importante. Tá? É o que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse tema? Por minha parte, não. Tá, mais alguém? Alguém tem algum comentário? Beleza, não tendo nenhum comentário, eu vou parar a gravação. Pare.